Pessoal, muito bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil com Futebol, nesse dia de hoje, neste domingo, pelo menos é domingo que o vídeo está entrando no ar, se tu estiver assistindo em algum outro dia da semana, não tem problema. Vamos falar um pouquinho desse empate do Internacional contra o time do Criciúma. Antes eu quero te mostrar por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, então a inscrição é muito importante, né? Olha aqui a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Noite fria no Rio Grande do Sul, se agasalhem, tô no chá, no cachecol, porque tá muito frio, tá? A escalação do Internacional para esse jogo, então. O Internacional foi escalado com Fabrício, Igor Gomes, Vitão, Fernando, René, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Luca. Muitos desfalques, né? Eu poderia citar aqui os da Copa América. O Rocher, mas por motivos que a gente vai falar daqui um pouco, não tá fazendo aquela falta, mas é um jogador que não tá. O Borré, o Valência. Hoje não tinha talvez o principal substituto deles, que é o Alário. Não tinha também o Bustos, né? Aí acabou que o Arangues não começou no banco, né? Bom, hoje ele decidiu deixar o Robert Renan no banco, não começar com o Robert Renan. Decidiu hoje ele pôr o Igor Gomes na defesa, não sei se também para poupar, enfim, maratona de jogos. Decidiu trazer hoje o Fernando como zagueiro para jogar ao lado do Vitão. Começou novamente com o René, o Wanderson, né, foi ali. Hoje o Internacional também não tinha, claro, Wesley. Então olha só os desfalques, né? Ó, Rocher, Bustos, Wesley, Alário, Borré, Valência. Eu citei 6, mas eu tenho certeza que eu estou esquecendo. Porque são 8. Mas eu citei pelo menos jogadores que certamente, se estivessem aí, seriam titulares. Ah, o Alário não seria. Tá, mas o Alário, hoje ele seria. Porque não ia ter Borré, não ia ter Valência. Se tivesse o Borré e o Valência, ele não seria. Mas se alguma vez que não tem, ele seria sim. E não estava aí em campo. Então, Internacional com desfalques, né, cara? Internacional desfalcado. Não dá pra ignorar esses desfalques do Inter, tá? Bom, o Internacional foi lá no Heriberto Rios contra o Criciúma, na casa do Criciúma. O Criciúma tem feito um bom campeonato brasileiro. O Criciúma, na verdade, muita gente pode achar, é time pra não cair. Eu concordo, o Criciúma é um time que vai brigar pra ficar na Série A. Eu acho que isso não precisa ter muita discussão. Mas o Criciúma tem feito boas partidas, cara. O Criciúma tem conquistado alguns pontos aí importantes no Campeonato Brasileiro, tá? O time do Criciúma, ele tem tido boas vitórias. O time do Criciúma, ele tem tido bons resultados nessa temporada. Ainda mais cara em casa. Então, eu falei isso lá na live do Rude. Hoje eu pude participar, hoje de manhã, se não me engano é Central Colorado. Eu pude participar hoje de manhã de uma live com o Rude, lá no canal dele. E eu até falei com ele, o Criciúma, por exemplo, perdeu pro São Paulo, mas o Criciúma ganhou do Botafogo por 2-1, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1, empatou com o Bahia, tá? E deu trabalho para muitos times, né? Então não é uma campanha tão ruim do Criciúma. E eu falei lá pro Rude, o meu palpite era 1-0 pro Inter. Porque seria um jogo difícil pro Inter, porque seria um jogo complicado. Eu não esperava show, ainda mais com os muitos desfalques. Então, cara, eu acho que não surpreendeu ninguém, né? Eu não tô normalizando, dizendo que é normal, mas eu, pelo menos nessas condições, eu não esperava um Internacional hoje que ia chegar e ia meter 5, ia ganhar de 4-0, ia meter 5-0, ia sair ganhando com muita facilidade. E foi o que a gente viu. Um primeiro tempo até bem de igual para igual, um Inter propositivo, um Inter que era criativo, um Inter que criava, um Inter que finalizava, e o Criciúma que muito mais jogava no erro do Inter do que qualquer outra coisa. E assim acabaram, né, trocando ali, sendo aquela trocação, finalizações pro Inter, finalizações, né, pro time do Criciúma. O Inter consegue então um gol, né, com o Bruno Henrique. No segundo tempo até eu acho que o Criciúma ele consegue melhorar, né, o Criciúma consegue chegar mais, mas quem teve um domínio, quem chutou, quem finalizou foi o Inter. O Criciúma conseguiu empate por 1-1, né, o Inter segurou por bastante tempo 1-0, mas era o Inter que atacou, que tentou, mas parecia talvez pelas peças ou pelas opções que o Cudê tinha, que ainda parecia insuficiente, que faltava algo,
né? Entrou Gustavo Prado, entrou Arangues, entrou Johan. O Johan até teve uma chance clara, que eu acho que é aquele tipo de jogo que tu não pode perder. O René fez uma má atuação individual hoje, mais uma vez, né? Foram pontos que o Inter poderia ter evitado ali na derrota. São coisas que, se tu evita isso, tu ou faz 2-0, ou tu evita uma derrota. Sim, o Inter teve esses pontos. Mas o Inter teve limitações, o Inter não conseguiu ser suficiente. Não foi uma boa atuação do Inter, né? Foi abaixo daquilo. Parecia que o máximo que o Inter estava se esforçando era pouco. Ainda era insuficiente. O maior esforço do Inter não era o que o Inter poderia fazer de melhor para ganhar. O Inter podia ter jogado mais do que jogou, entendeu? Então, deixou né, nesses pontos, podia ter ido melhor. Né, contudo, a gente precisa olhar para esses desfalques, a gente precisa olhar para esses problemas. O problema é que o resultado de hoje é ruim, porque o Internacional vai seguir sem Valência, vai seguir sem Borré, por pelo menos mais 1 ou 2 semanas, tá? E como vai voltar a Valência? Como vai voltar Borré? Vão voltar jogando muito? Vão voltar fazendo gols? Vão voltar entrosados? Vão voltar em boa fase? Quando eles já podiam estar muito mais à frente? Como vão voltar os jogadores? O Internacional vai estar brigando pelo quê quando eles voltarem? O Internacional é um time muito 8 ou 80. O Internacional joga muito bem contra Grêmio, joga muito bem contra Flamengo, mas do nada empata lá um jogo por uma burrada. Ou não joga nada em outro jogo. Sabe, contra o Atlético Mineiro dava para ter ganho o jogo. E por um descuido, por uma burrada, por erros defensivos, por erros até de substituições do Kudê, não perde o jogo, quando não precisava ter perdido. Hoje eu até não sei, cara. Cara, se tivesse ganho do Galo, sabe, se tivesse tido aí uns resultados, é porque o Inter é muito assim, sabe? O Inter deixa pontos passar. Como é incrível o Inter ter a vitória nas mãos e deixar ela se sair, que nem a areia que tu pega e tu vai soltando e ela vai descendo aos poucos. Como é incrível, cara. Sabe? Tem jogos que não é pra perder, o Inter vai lá e perde esses pontos. Um Flamengo que parece que tá só avançando, né? Mas com o Palmeiras na cola, mas tá só avançando. É muito difícil de tu querer... Esse é um ano atípico. E é muito difícil de tu querer imaginar qualquer briga de título do Inter. Mas que entra, mesmo sendo ano atípico, entra naquela lista de década, mais de uma década e quase 14 anos que o Inter não ganha nada, né? Então eu tenho sim uma preocupação. Eu não acho mais possível, tão possível assim, o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu repito, para ganhar o Brasileirão, em algum momento tu vai ter que vencer 8, 7 seguidas. E eu não sei se o Inter tem essa capacidade, uma vez que não ganha jogos contra times que o Inter tem que ganhar, que é Atlético Goianiense, que é Vitória, que é Criciúma. Quando tem Vitória ali nas mãos, deixa ela se cair com substituições erradas, ou com uma leitura, ou com a defesa errando, com atuações individuais que erram, como foi contra o Atlético Mineiro. Mas pode do nada ganhar e avançar, como foi contra o Grêmio. Porque tem elenco para isso, só que esse elenco não tá todo aí, então vamos ter paciência. Tá, vamos esperar o Borré, vamos esperar o Valência vir. Tá, então quando eles virem, quer dizer que a coisa vai melhorar muito? Então, eu não sei. Eu também não tô falando isso dizendo que o Kudê tem que sair, porque eu continuo achando que o Kudê não tem que sair. Mas eu acho que o ano é atípico. E eu tenho medo que todas essas circunstâncias estão fazendo o Inter ir perdendo mais um ano. Porque quando não dá, porque não tem elenco. Quando tem o elenco, acontece alguma coisa que vai ter alguma competição que eles vão ficar fora. Vai ter alguma coisa que parece que vai acontecer que as coisas não andam no Inter. Então eu sei que o Inter estava muito desfalcado hoje. Não dá pra criar uma terra arrasada por causa do empate de hoje. Mas olhando pro contexto geral, cara, eu me preocupo. Eu não sei se é um ano de títulos. Tomara que com a volta do Borré, com a volta do Valência, o Inter consiga melhorar e começar a desempenhar um futebol que brigue por títulos. Então isso eu digo porque eu não tô querendo pôr nenhum ponto final. Não tô dizendo que o Inter não vai ganhar nada, que o Inter não tem condições de ganhar nada. Até porque eu preciso sim olhar porque tava muito desfalcado e por tudo isso, tá? Mas, né? E tomara que o Kudê dê mais minutos pro Gabriel Carvalho, que é uma boa notícia que a gente tem visto aí. Fabrício é uma boa notícia que a gente tem visto aí. Tá jogando demais, Fabrício. Então, são algumas boas notícias no meio de notícias ruins também. O Johan, cara, o Johan tá ganhando chances. Não tá aproveitando muito bem. O René, cara, o René não, ele ganha chance, vai. O negócio não anda. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, tá? Desejo a todos uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus.
Essa semana eu quero postar aqui no canal o que vai ter no mês de julho no futebol. Já estamos em julho. Falando nisso, um mês de julho abençoado a todos. Quinta-feira já tem Inter de novo contra o Fluminense. É o Lanterna. Se o Inter não ganhar do Lanterna, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar. Essa semana a live vai ser na terça, tá? Não vai ser na segunda-feira, tá? Tamo junto, valeu. A princípio, pelo menos, valeu.